ter sido rápido, as principais detalhes ou principais pegadinhas do questionário foram esclarecidas, tá certo? É, agradeço a atenção de todos e boa sorte na prova. Saudações, pessoal. Vou fazer aqui rapidamente mais uma correção do questionário, tá? De microeconomia. Vou passar rapidamente aqui as questões, os pontos principais das questões, tá? Para esclarecer possíveis dúvidas que talvez tenham ficado. Beleza? A questão 1 eu basicamente peço a definição de economia, que está relacionado sempre às palavras necessidade, escassez e recurso. Na questão 2 eu falo da definição de microeconomia, que tem a ver com a análise da oferta e demanda, obviamente do consumidor e do fornecedor, sempre levando em consideração a formação dos preços, que antigamente microeconomia, o nome dela era teoria dos preços, tá certo? Na questão 3 eu falo diretamente da escassez, que está ligada à definição de economia, mas não está diretamente relacionada à questão da falta eminente de recursos, tá? A falta eminente que vai acabar agora, eu expliquei isso em sala de aula. E a escassez está relacionada a uma coisa que não é infinita, ou seja, é finita, tem fim, mas não necessariamente que é uma falta eminente. Então a afirmação não está totalmente correta, e eu já expliquei isso em sala de aula, estou deixando claro novamente. A questão 4 fala dos fatores de produção, que é o trabalho, a terra, o capital, a capacidade empresarial e a tecnologia. A ordem desses fatores vai depender do seu exemplo, mas normalmente o pessoal coloca a questão do trabalho, terra e capital na frente, né? Mas o importante é vocês saberem quais são. Na quinta questão tem a ver é, o que tem que existir em um sistema para ele ser considerado uma sociedade organizada, e basicamente são as instituições jurídicas, econômicas, sociais e políticas. Eu deixei isso bem claro durante as nossas correções. A questão 6 tem a ver com a diferença de necessidade e desejo, utilidade e satisfação, preço e valor. Isso é bem simples, eu não vou me apegar a isso, que a definição tem nos slides, tá? Mas aqui, sendo mais enfático com relação à prova, o que tem de principal é a definição de necessidade, que é algo básico, algo que realmente você necessita para a sua sobrevivência, para o seu bem-estar, para a sua sobrevivência, e o desejo está relacionado mais a questões supérfluas, ou seja, coisas que não estão relacionadas à sua necessidade básica mesmo de sobrevivência, tá? O restante, a definição está fácil de achar nos slides. A sétima fala da pirâmide de Maslow, e eu afirmo aqui que a pirâmide, que a parte mais baixa da pirâmide tem a base da pirâmide de Maslow tem a ver com a questão do consumismo, e obviamente é uma afirmação errônea, porque a base da pirâmide tem a ver com as necessidades básicas, certo? O consumismo ele vai lá para o topo da pirâmide, onde tem coisas relacionadas ao desejo e não às necessidades básicas, entendeu? É importante vocês raciocinarem dessa forma, de uma forma crítica, para perceberem onde estão os erros. Na oitava é a questão da demanda. Tem no slide o que é demanda, tá? Que não está diretamente relacionado só à necessidade, porque desejos também está dentro da definição de demanda. A oferta, tá no slide, um exemplo de oferta é tudo que você puder imaginar, desde venda de picolé até o fornecimento de algum tipo de serviço, tá? A partir do momento que você está oferecendo algo, você está participando da oferta dentro de um sistema de mercado, de um sistema econômico. A questão 10 tem a ver com vamos lá, se a minha renda aumenta, o que acontecerá com os bens normais? Aí você vai lá no slide ver a definição de bens normais, inferiores, substitutos e complementares. E você vai perceber se sua renda aumenta, a venda dos bens normais vão aumentar, dos bens inferiores por serem produtos de segunda, vamos defini-los como de segunda qualidade, eles vão diminuir, bens substitutos, eles, se forem de melhor qualidade, vão aumentar, e se forem de menor qualidade ou menor preferência, vão diminuir. E os bens complementares, obviamente, se estiverem diretamente relacionados com bens inferiores, diminuirão, e se estiver diretamente relacionados com bens normais ou substitutos de boa qualidade, vão aumentar, tá? Depende do exemplo que vocês utilizarem, mas a definição está bem clara nos slides. A questão 11 tem a ver com a teoria do equilíbrio geral, isso ficou bem claro dentro da sala de aula. A que não ficou bem clara foi a teoria laissez-faire,
que é uma obra definida aí por Adam Smith, né? E diz que a tradução seria deixe fazer. Então, seria uma teoria que defende a não interferência do governo nas atividades do mercado, tá certo? Basicamente isso, não é nada, não vou me aprofundar nas teorias, é só para vocês saberem o que é. A 13ª tem a ver com o gráfico da demanda, que está aqui do lado, é possível vocês verem o gráfico da demanda, feito pelo preço, pela quantidade, fica bem claro aqui. O gráfico da oferta, também, feito de verde aqui na lateral. O gráfico do equilíbrio geral, que, opa, que basicamente mostra aqui onde tem um equilíbrio, onde tem a junção, o encontro das duas curvas, você tem o equilíbrio geral, perfeito? Na 16ª questão, a gente pode ver aqui que pedindo uma explicação, né? O porquê dizem que a demanda é infinita. E essa explicação, o porquê que a demanda é infinita, tem a ver com as necessidades do ser humano serem infinitas, tenderem ao infinito, os desejos também. A 17ª diz por que a oferta é finita, como eu falei inúmeras vezes em sala de aulas, porque os recursos são finitos, obviamente a oferta dos produtos serão também finitas, tá certo? A 18ª tem a ver, eu faço aqui uma outra maneira de raciocinar com relação ao gráfico da demanda. Eu digo se é verdade que a demanda é infinita, como seria o gráfico, levando em consideração preço e quantidade, seria da mesma maneira da questão 13, tá? Foi só uma outra maneira de eu colocar a questão para vocês raciocinarem de uma maneira diferente, tá? Vamos lá, 19ª. Quais seriam as variáveis da demanda? Explique, né? Explique-nas. Se a gente vier aqui no slide, você vai ter as variáveis da demanda, que é quantidade, preço dos outros bens. Isso aqui ficou bem claro em sala de aula. Tem vários exemplos de como avaliamos e analisamos essas variáveis da demanda. Perfeito? Na 20ª, estamos falando sobre, vamos lá, no momento de decidir um destino para uma viagem de férias, por exemplo, ou seja, vamos consumir, vamos comprar, vamos viajar, né? Questões de entretenimento. Um consumidor pode ser influenciado por alguma variável de demanda? Quais delas? Explique. Obviamente, se você olhar aqui, você vai ser influenciado por praticamente quase todas elas, vamos dizer, até a questão do hábito, do efeito sazonal. Se você vai viajar, se está no verão, se está no inverno, a localização, você vai ser influenciado, obviamente, por quase todas as variáveis de demanda, tá certo? Continuando aqui, a 21ª, sendo que a demanda e a quantidade demandada são sinônimos. Aqui eu faço uma afirmação incorreta, elas não são sinônimas, tá? Ficou bem claro isso nas minhas explicações, mas aqui eu volto a reafirmar que não são sinônimos, porque a demanda é a demanda individual de um determinado produto ou bem ou serviço, né? E a quantidade demandada é exatamente a quantidade. Quantos desses produtos, quantos desses serviços serão demandadas pelo grupo ou pelo coletivo, tá certo? A 22ª, quanto mais o preço diminui, mais a quantidade vendida aumenta. Se você for lá no gráfico em cima, você vai perceber que quanto menor o preço, maior a quantidade demandada, tá certo? Então a afirmação está correta. A 23ª, o efeito de substituição é quando um produto deixa de existir. Errado, porque efeito de substituição é quando o consumidor migra de um produto para um outro produto, tá certo? Seja por questões de preço, de qualidade, mas o efeito de substituição é esse, quando o consumidor migra de um produto ou um serviço para um outro similar, tá certo? 24ª, se o investidor cria um produto novo e coloca um preço consideravelmente alto,
pelo consumidor, podemos dizer que ocorreu um efeito renda? Errado, a afirmação está errada. Efeito renda é quando, por algum motivo, existe uma situação inflacionária, ou seja, um aumento generalizado dos preços, e o seu poder de compra ele é afetado, ou seja, seu dinheiro já não vale o que valia. Isso é efeito renda, não o preço de um produto que não existia ser colocado no mercado alto, a sua incapacidade de comprá-lo por não ter o dinheiro não é considerado efeito renda, tá certo? 25ª, temos uma demanda de mercado quando? Quando que temos? Quando somamos as demandas individuais. Perfeito? 26ª, a lei de oferta diz que quanto maior o preço, mais elevada a disponibilidade de bens. Vamos analisar? Quanto maior a oferta, maior a disponibilidade dos bens. Vamos olhar aqui no gráfico. Se você tem uma oferta, quanto maior a quantidade, quanto maior o preço, maior a disponibilidade do bem. Isso está correto, perfeito? Ficou claro aqui no gráfico. Continuando aqui. Vigésima sétima. Quando resolvemos abrir uma empresa, normalmente levamos em consideração algumas variáveis, sim, ou seja, vamos ofertar. Se estamos ofertando, possivelmente levaremos em consideração as variáveis da oferta. Quantidade ofertada, o preço do próprio bem, o custo dos insumos, ou seja, sim, levamos em consideração algumas variáveis, sim, tá? Quais são elas? São as que estão nesse slide que eu acabei de mostrar. 28ª, quantidade ofertada e oferta, quando comparadas respectivamente a demanda e a quantidade demandada e demanda são sinônimos? Não, não são sinônimos. Uma tem a ver com a oferta de alguma coisa, você está ofertando isso ao mercado, e outra tem a ver de você estar necessitando de alguma coisa, demandando, precisando, desejando algum produto. E como eu expliquei, a quantidade demandada é quantos desses produtos está sendo solicitado ou oferecido. E a oferta necessariamente é a necessidade de algo que é divulgada, que é colocada à mostra, e a oferta é quando alguém se disponibiliza a ofertar determinado produto, sem relacionar a quantidade disso que será produzido, tá? A 29ª deu um exemplo real fictício de oferta de mercado. A venda de um carro, por exemplo, seria trade-off e custo de oportunidade. Trade-off é quando você faz uma escolha em detrimento de outro, e o custo de oportunidade é o que você perde, certo? Por fazer essa escolha. Estão diretamente relacionados esses dois conceitos. A 31ª tem a ver com a CCP ou FPP, CPP ou FPP, que é a curva de possibilidade de produção, ou fronteira de possibilidade de produção, que é a curva que demonstra a possibilidade de produzir um ou outro bem, né? Você tendo uma quantidade de recurso limitada. Então, essa curva, eu vou até achar ela aqui, CPP, para ficar mais fácil de visualizar. Produção. Aqui a curva de possibilidade de produção, tá? Essa curva de possibilidade de produção. Você pode produzir uma toneladas de alimento, por exemplo, ou milhares de máquinas, e você vai optar por um ou por outro, tá? Essa é a curva de possibilidade de produção ou fronteira de possibilidade de produção. Continuando aqui, você tem a opção de fazer 3 gráficos simples que vão ficar basicamente dessa maneira, desse exemplo aqui que eu estou demonstrando. Na 33ª, como sabemos, é impossível o deslocamento da linha da curva de possibilidade de produção. Prove a minha afirmação. Na verdade, essa afirmação minha está errada, porque o deslocamento dessa linha é possível sim. Deslocamento. Porque se você tiver um aumento de recurso, existirá um deslocamento positivo dessa linha. Se você tiver uma diminuição dos seus recursos, você vai ter um deslocamento negativo ou para baixo dessa linha, tá?
deslocamento positivo ou deslocamento negativo. Então, é possível sim um deslocamento da curva de possibilidade de produção, perfeito? 34ª, em uma curva, aqui está errado, tá? Curva de possibilidade de produção. Foi verificada a alteração em sua linha para um patamar mais elevado. Explique o ocorrido. Como eu acabei de falar, se essa elevação, se essa alteração, variação foi para cima, significa uma maior quantidade de recursos disponível para esse mesmo quadro de produtos, tá? Ou seja, teve uma elevação na quantidade de recursos disponíveis. 35º, que é fluxo econômico, é a movimentação de bens, serviços ou fatores de produção de um ponto A para um ponto B. Perfeito? Qual é a primeira atitude que devemos executar ao iniciar a avaliação do fluxo de entrada ou fluxo de saída de determinada região ou localidade? É, obviamente, a definição do ponto de referência, porque sem definir o ponto de referência, você não pode analisar, você não consegue analisar, porque você não sabe o que está indo para onde, ou qual seria a sua preferência, tá certo? Então, a primeira coisa a fazer é definir o ponto de referência. 37ª, se um morador de Extrema resolve comprar um veículo na cidade de Pouso Alegre, podemos afirmar que o fluxo de entrada é o veículo e o fluxo de saída é o dinheiro? Depende, tá? Depende do que? Do ponto de referência. Como eu expliquei, se o ponto de referência for extrema, se o ponto de referência for extrema, o fluxo de entrada será o veículo, que o veículo vem de Pouso Alegre para Extrema, e o fluxo de saída será o dinheiro, que o dinheiro sai de Extrema e vai para Pouso Alegre, beleza? Só que se o ponto de referência for o inverso, ou seja, for Pouso Alegre, aí o fluxo altera, inverte, porque daí o fluxo de entrada, que o ponto de referência será Pouso Alegre, o fluxo de entrada vai ser o dinheiro, certo? Pago pelo carro. E o fluxo de saída será o veículo. O veículo estará saindo de Pouso Alegre e vindo para a Extrema. Pessoal, espero que tenha ficado claro. Como eu falei, é apenas uma passagem rápida das questões aqui para que vocês não ficassem com dúvida ou pudessem ter mais uma possibilidade de tirarem as dúvidas. Como eu expliquei, já fiz essa correção inúmeras vezes em sala de aula para que vocês não tivessem problemas com relação às correções. E mesmo assim, fiquei à disposição de todos os alunos para segunda, terça e quarta estar tirando as dúvidas de vocês, tá certo? E inclusive até quinta também pode ser, não tem problema nenhum, porque a prova sua é sexta-feira. Estarei à disposição, mas vou postar esse vídeo aqui para que vocês também tenham mais uma possibilidade, mais uma alternativa, perfeito? Espero que todos tenham, espero que esse vídeo ajude, né, na hora de estudar. E apesar de ter sido rápido, as principais detalhes ou principais pegadinhas do questionário foram esclarecidas, tá certo? Agradeço a atenção de todos e boa sorte na prova.